Oi, eu sou o Matheus e eu queria saber de vocês quais são os critérios que vocês têm para saber se algo precisa de atualização. Oi, eu sou a Andrea e eu quero saber de vocês qual foi a última atualização que vocês fizeram de vocês mesmos. Olá, sou o Oscar. Eu gostaria de saber qual a diferença entre uma atualização de software de um equipamento como um celular, por exemplo, e uma atualização pessoal ou de uma organização. Muito legal. Hoje, como vocês estão vendo, o nosso papo vai ser sobre atualização. A gente sabe e nós entendemos que é muito importante pensar sobre atualização, se atualizar. São muitas as maneiras que a gente pode se atualizar, né? Se colocando em contato com novas experiências, novas pessoas, mas também maneiras tradicionais, né? Fazendo cursos, aprendendo, pesquisando, né? Se informando. E a gente pode se atualizar também mudando o nosso comportamento, mudando a nossa organização. Muitas coisas que a gente pode fazer e a gente entende que isso é muito importante. Mas a gente vai olhar mais um pouquinho para esse assunto. Eu gostei bastante da pergunta do Oscar. Qual é a diferença, então, entre uma atualização de software e uma atualização de nós mesmos? Ou até uma atualização numa organização, né? Como que a gente pensa atualização? Qual é a diferença? Acho que a principal diferença é que quando você fala de uma atualização do seu celular, por exemplo, do seu computador, você vai lá, aperta um botão e ela faz a atualização sozinha, né? E não é bem assim que acontece quando a gente está falando de se atualizar. A gente precisa passar por um monte de processo, é muito mais complicado do que apertar um botão. Mas isso tem, eu acho que se a gente olhar mais de perto, tem uma associação muito legal entre essas coisas, que é o fato de que para nós usuários apertar o botão é o suficiente para a gente atualizar. Mas não é assim que essa atualização surgiu. A atualização precisou de uma equipe que analisou tanto o feedback dos usuários quanto a necessidade que ela tem para atender novas demandas. E aí, por isso, né, corrigindo falhas, se adaptando, é que existe tanto um estudo quanto um desenvolvimento de uma atualização. Não é fácil e esse pessoal precisa trabalhar. Acho que da mesma maneira, agora sim a gente pode, e aí existe bem menos diferença, porque no nosso cotidiano, no nosso comportamento e também para nossas organizações, a atualização é a mesma coisa, eu diria, né? A gente precisa de um trabalho específico, precisa olhar com calma e muitas vezes precisa de uma equipe que vai analisar o que precisa ser corrigido ou como, ou o que se quer ser corrigido, o que se quer atingir agora, quais as necessidades, né, se as respostas que estavam sendo dadas elas são suficientes ou se precisa atualizar, e como atualizar. Inclusive, por isso que a gente foi falado aí, né, quais os critérios para atualizar. Essa é, inclusive, a minha dúvida. Quais os critérios vocês dão? Então, Matheus e Oscar, eu entendo que os critérios que a gente pode utilizar, né, para saber se a gente precisa se atualizar é o autoconhecimento. Além do autoconhecimento, é conversar com outras pessoas, tanto pessoas que são próximas a nós, no dia a dia, no trabalho, na família, amigos, como com profissionais especializados em desenvolvimento humano, mas sempre pensando numa conversa, não que alguém já vai ter a verdade absoluta, mas sim uma conversa entre todas essas pessoas. Além disso, eu também vejo que se tem algum tipo de sofrimento, né? Esse é um ponto. E o outro, se a pessoa está desejando se desenvolver. Então, nem sempre a pessoa está desejando, porque é um desafio, mas ela também pode entender que ela está precisando. E o que vocês acham, né, disso aí? E quando foi que vocês se atualizaram, né? Qual foi a última atualização aí de vocês?
Olha, legal isso aí que você falou, Andrea. E, Matheus, ainda sobre os critérios, eu penso que também é importante ver não somente o lado pessoal, mas o lado das organizações. Se a organização ela está, como a Andrea falou, querendo uma atualização, desejando, ou se ela está precisando. Talvez o precisando tenha a ver com esses critérios, né? A empresa está conseguindo atingir os resultados que se propôs, a empresa está sendo relevante como ela quer ser relevante, a organização ela entende que há outras soluções que eles não estão utilizando e não sabe muito bem por quê. Então, acho que esses critérios também são importantes, fazer essas perguntas e ter a resposta dessas perguntas como critério para uma atualização necessária na organização. E acho que isso pode ajudar bastante na decisão de saber quando. Inclusive, Oscar, acho que pensando sobre critérios, né, eu fiz essa pergunta justamente nessa intenção de ouvir quais as maneiras que vocês sabem, né? E foi muito legal, acho que o que a Andrea falou, né? Quando a gente percebe um sofrimento, e também tem essa coisa do desejar e do precisar. Eu acho, inclusive, que a gente poderia dizer que o precisar normalmente é algo que vai ser uma necessidade externa, né? Para eu descobrir que eu preciso, né? Ou eu desejo, ou se eu não desejo, eu preciso ouvir isso de alguém. Então, eu acho que isso é uma coisa legal. E respondendo a sua pergunta, André, acho que a minha última atualização foi na área da saúde, porque eu estou recentemente mudando alguns hábitos alimentares, então eu acho que essa foi a minha última atualização, eu diria. E você, Oscar? Legal. Eu digo que gosto de falar que eu sou um aprendente, isso me faz, um aprendente em tempo integral, inclusive, isso me faz estar procurando, então, coisas para aprender. E as maneiras que eu tenho para me atualizar são diversas, né? Inclusive em conversas com sentido, eu me atualizo junto com outras pessoas sobre conceitos, fazendo cursos, leituras, pesquisas. Mas a última atualização que eu tive, respondendo à pergunta, foi esses dias assistindo a Roda Viva, da TV Cultura, sobre um assunto que está muito falado, muito no nosso cotidiano nos últimos tempos, que é a questão do racismo, né? Era uma conversa sobre o racismo estrutural e surgiu para mim um conceito que eu não tinha muito claro, não tinha nem no radar, que é o do colorismo, e fui atrás de entender um pouco mais disso. E como a Andrea falou também, isso faz com que eu me atualize, não somente no conhecimento, de saber o que é isso, mas como isso tem a ver com o meu lado emocional, o que isso tem a ver comigo internamente, né? Então fui atrás um pouco de me pesquisar, de me entender, de perceber como que eu estou com esse assunto. Inclusive, diria, né, uma boa atualização na nossa vida, na vida de todo organismo vivo, sejamos simples seres humanos ou, como a gente gosta de dizer, organizações vivas, né, onde as organizações também são um ser vivo que ela tem uma característica. Essa questão de se atualizar de uma maneira um pouco mais emocional, espiritual, né? O que essas coisas têm a ver com a realidade que não são preto no branco, números que não são coisas palpáveis, mas que estão no dia a dia da vida de nós como seres vivos. Então, me atualizei assim esses dias, recentemente, acho que foi a última, e não tenho medo da próxima, estou já aguardando. Muito legal, Oscar. Inclusive, queria que a Andrea falasse mais um pouquinho sobre isso, porque quando a gente pensa, né, a Andrea é psicodramatista, e quando a gente pensa no psicodrama, a gente fala bastante sobre respostas antigas, respostas novas, e muitas vezes o que muda, o que faz a gente sair de uma resposta antiga para uma resposta nova é quando ela não está mais funcionando, né? E essa coisa de não funcionar não quer dizer que ela funcionava necessariamente antes, mas talvez eu não tinha sido colocado num contexto
onde eu ia testar de verdade a minha resposta. Então, nós, enquanto empresa, enquanto sociedade, podemos muito bem estar dando respostas que não funcionariam se fossem colocadas num cenário mais amplo. A gente acha que funciona, né? Acho que são boas respostas. Mas, às vezes, a gente olha e vê que a gente pode olhar muito mais. Acho que, André, isso seria uma coisa legal você falar, né? Que você tem a dizer aí também sobre isso. Acho que tem bastante coisa para falar. Sim, pelo próprio psicodrama, que foi criado pelo Jacó Levi Moreno, ele, né, nos trouxe que a gente nasceu, todos nós nascemos espontâneos, criativos. O que vem a isso? Que a gente pode e deve dar respostas novas e adequadas para situações velhas ou situações novas. E a gente pode treinar isso. Então, para a gente atualizar, inclusive treinando e treinando várias vezes de vários jeitos. Inclusive, esse vídeo que a gente está fazendo aqui hoje não é o primeiro esse. Então, a gente também está, né, atualizando. Isso pode ser realizado e eu vejo que é diferente de perfeição, mas é de uma atualização daquilo que realmente é necessário e preciso nesse momento para essa situação. Então, de acordo, né, que a gente quer ter a gente está aqui tendo essa conversa sobre atualização e a gente quis refazer esse vídeo para adequar, né, e acrescentar alguns itens, algumas coisas que a gente entendeu que não foram atualizadas. E que a gente pode fazer isso, pode treinar e deve. E podemos, de acordo com os papéis que a gente exerce. E uma resposta, inclusive, atualizada, ela não precisa, fazendo um gancho com o vídeo, né, sobre criatividade, ela não precisa ser totalmente inédita. Ela pode ser algo que eu não estava fazendo antes e que agora eu entendi que eu posso fazer diante de uma situação, de um problema, né, de algo como você, Matheus, né, estava falando, que não está funcionando mais. E funcionou um tempo atrás, mas hoje não está. E podemos dar essa nova resposta, treinar, né, ir dando. Inclusive, novas... André, porque como a gente fez essa comparação, né, do software, acho que algumas atualizações a gente percebe, né, que quando são feitas, elas desagradam muito o público. Ou, às vezes, uma atualização mal feita que vulnerabiliza, deixa algum bug ou dá um problema, né, vai precisar ser revertida. Então, vai precisar de uma nova atualização para voltar atrás. Acho que é por isso que foi legal o que você falou. Às vezes não precisa ser uma coisa inédita, pode ser uma coisa que outra pessoa já está fazendo ou algo que eu já fiz. E aí eu fiz né, me atualizei para uma coisa que não funciona, eu posso voltar atrás, mas preciso de uma atualização, preciso resgatar todo esse meu comportamento que eu não deveria ter parado, né? Talvez eu, inclusive, só descobri que era importante porque eu testei, né? Tem um pouco disso também. E atualizar as organizações tem muito a ver com atualizar as conversas que acontecem dentro de uma organização. Atualizar como a linguagem é utilizada, atualizar a linguagem que é utilizada, né? Atualizar as maneiras como a organização se comunica. Só isso pode ser uma grande atualização para a organização, né? E, bom, essa é uma das coisas que a gente gosta de fazer aqui na Conexão, com nossos clientes, com nossos parceiros. Acho que um bom caminho para seguir nas atualizações, as atualizações das conversas. Muito legal. Bom, esse foi um papinho, né? Falamos um pouquinho sobre atualização. E a gente deixa, como sempre, um convite para você dar uma olhada nos nossos outros vídeos. A gente está falando, então, sobre os valores, nossos valores da Conexar. Já falamos sobre criatividade, hoje estamos falando sobre atualização. Fica aí, dá uma olhadinha que num próximo vídeo a gente vai estar falando sobre mais valores. Muito legal, muito obrigado, André, muito obrigado, Oscar. Obrigado, um abraço. Abraço, valeu.